Olha só, gente, recapitulando então essa diferença final que nós estávamos conversando na última aula sobre regras e princípios. Então tá, a nossa Constituição, como as outras normas jurídicas, é dividida, é formada por normas que se dividem, são classificadas como princípios ou regras. Os princípios têm algumas características e as regras têm outras características. A Constituição ela é um sistema normativo formado por regras e princípios. Muitos princípios em especial, isso torna inclusive a interpretação mais difícil. Bem, primeira coisa que nós vimos na aula passada, a diferença entre regras e princípios é, em primeiro lugar, uma diferença quanto à sua abstração, que é quanto ao grau de vagueza e indeterminação da norma. Os princípios, eles são formulados, eles têm uma estrutura abrangente que faz com que o seu conteúdo seja, em certa medida, indeterminado ou vago. Eu até consigo identificar situações que estão inseridas e situações que estão fora de um princípio. Mas existem situações ali pelo meio que eu não consigo definir claramente se estão dentro ou fora do âmbito de um princípio. Segundo, as regras, não. As regras são normas com conteúdo bem definido, ou seja, com um baixo grau de abstração. São normas que especificam de uma forma concreta a sua aplicabilidade. Ok? Isso aqui é só recapitulação, tá? Só recapitulação. Outra diferença, gente, em relação à ideia de direito. Os princípios são normas extremamente associados, extremamente ligados a uma ideia de direito, ou seja, a padrões valorativos que organizam, filtram, que corrigem o próprio ordenamento jurídico. Já as regras são normas de caráter funcional, ou seja, elas têm uma baixa carga valorativa porque elas resolvem problemas práticos do nosso ordenamento jurídico. A terceira diferença, a aplicação. As regras são aplicadas por subsunção. Eu pego aquela norma do tipo regra e eu vejo se ela aplica ou não a um caso. Já os princípios não são assim. Os princípios se aplica a ele proporcionalmente conforme as circunstâncias do caso. Eles podem incidir mais ou incidir menos. Isso não é nenhum problema. A última diferença que nós vimos na aula passada foi em relação aos conflitos. As normas do tipo regras, quando elas se chocam, só uma pode prevalecer. Quando as normas se chocam e uma contraria o argumento da outra, ou uma contraria a solução dada pela outra, eu não tenho como aplicar as duas ao mesmo tempo, pelo que eu acabei de falar. Ou ela se aplica totalmente, ou ela não se aplica. Não há meio termo. Bem, se não há meio termo e duas normas do tipo regra entram em conflito, qual é a solução? Você vai invalidar, você vai afastar uma das regras em jogo. E aí o método mais utilizado para esse afastamento é o método que vocês já conhecem, lá de Civil 1, que são as três formas. Lei posterior, lei superior e lei especial. Tá bom? Vocês vão ver circunstâncias e vão usar um desses critérios para afastar a regra que não pode incidir sobre aquele fato. Ok? Então, por exemplo, gente, bora pegar aqui um exemplo prático. Saíram dois decretos. Um dizia é proibido comercializar qualquer coisa a partir das 10 da noite. É proibido comercializar manter qualquer serviço aberto depois das 10 da noite. Decreto 1. O decreto 2 disse assim: fica autorizado o funcionamento de farmácias 24 horas. Tá bom. Seu Zezinho tem uma farmácia. A farmácia dele é 24 horas.
E aí foram lá na farmácia dele e queriam fechar a farmácia dele, com base no decreto 1. Gente, qual decreto prevalece? Qual norma prevalece? A que manda fechar ou a que permite abrir? Aqui manda fechar a partir das 10 horas da noite. Não, prevalece a lei especial. Se uma é genérica, é para todos, e existe uma só para falar de farmácias, a que prevalece sempre a lei especial. E lei aqui eu disse para vocês esse de norma. Então prevalece a norma especial, tá? Então, se são da mesma hierarquia, e se não há uma diferença de tempo, prevalece a norma especial. No caso, é aquela mais específica. Ah, porque uma não se referia à farmácia. A que tu falaste que proibia, ela proibia tudo. Ah, tá, entendi que foi E a só para outra, farmácia. uma proibia tudo e a outra tratava só da farmácia. A outra dizia assim, farmácia pode ficar aberta. Então, essa que diz assim, farmácia pode ficar aberta, essa é a norma especial. Essa que tem que prevalecer no caso das farmácias. No caso de todo o resto, prevalece a norma geral. Já os princípios, eles não são invalidados. Os princípios não são invalidados. Eles são harmonizados. Eles são colocados em harmonia no caso concreto. E aí eu vou ver dentro do caso concreto qual princípio prevalece, conforme aquelas circunstâncias, ok? Isso aqui foi só uma recapitulação. Falta só uma diferença para nós avançarmos, tá bom? Não, duas diferenças, desculpa, duas diferenças. Bem, olha só, continuando ainda então essas diferenças entre lei geral, ou lei geral já, eu falando agora, né? Entre regras e princípios, gente. Quinta diferença. A quinta diferença diz respeito à efetivação. O que é que significa isso? É a possibilidade de efetivação plena de uma norma. Eu posso aplicá-la totalmente? Bem, regras só vão ter validade e elas só vão ter eficácia, só vão poder produzir efeitos, se elas puderem ser plenamente efetivadas. Se elas não puderem ser efetivadas, essa norma não faz sentido. Não faz sentido. Então, olha só. As regras são normas que podem ser plenamente efetivadas. Eu consigo executá-las totalmente. Já princípios, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque eles funcionam como mandados, são ordens de otimização do sistema jurídico. Gente, o que significa otimizar? O que significa otimizar? Alguma ideia? Otimizar, gente, é melhorar. Vou melhorar aquele processo, vou melhorar aquele sistema, vou melhorar, no caso, o conjunto normativo. Então, os princípios, eles não são necessariamente, eles não precisam ser plenamente efetivos, mas eles têm que servir para aperfeiçoamento do sistema. Ou seja, conforme sejam alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas, ele vai ganhando maior efetivação. Exemplos em direito à saúde. Os direitos sociais manifestam muito visível, de uma forma muito visível, essa característica. Os direitos sociais que nós temos, eles são plenamente garantidos hoje? Saúde, educação, moradia, eles são plenamente garantidos hoje? O que vocês me dizem? Não, né? Mas
eles estão sendo garantidos cada vez mais ao longo do tempo? Sim, estão. Ou seja, o direito à saúde, embora ele não seja plenamente efetivo hoje, ele está ajustando o sistema para que esse sistema cada vez mais o realize. Última diferença, gente. Relação com o caso concreto. Vou colocar aqui direitinho. Relação com o caso concreto. A pergunta aqui é a seguinte: de que forma a norma jurídica é apta à sua plena aplicação ao caso concreto? Eu consigo pegar essa norma e resolver o caso diretamente ou eu preciso de algum tipo de intermediação? Regras, gente, são normas que possuem um conteúdo bem delimitado, por isso eu consigo aplicá-la diretamente ao caso concreto. Eu não preciso de um grande esforço interpretativo. Eu pego e resolvo o caso. Então, por exemplo, direito penal, conhecimento básico de direito penal, gente. Você pega, uma pessoa foi lá e disparou 6 tiros no peito da outra e a outra pessoa não morreu. Tá? Qual é a situação que eu tenho aqui? Conhecimento básico de penal, gente. Vai lá, se esforça. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Isso mesmo. Por que você conseguiu rapidamente tirar essa conclusão? Porque essas normas que falam sobre homicídio e tentativa, boa tarde, João, elas são de fácil aplicação ao caso concreto. O difícil é provar. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. O difícil é você provar os fatos. Mas a norma, que é um tipo de regra aqui, ela é de fácil aplicação. Você consegue pegar e aplicá-la. Ou seja, não é necessário uma grande intermediação do intérprete. E os princípios? Ah, não. Os princípios, como a gente fosse um conteúdo aberto, nós já vimos isso, né? A sua aplicação ao caso exige uma intermediação. O que é que significa isso? É preciso que alguém se meta entre o princípio e o caso para resolver aquela situação. Quem vai se meter? Quem que vai fazer essa intermediação? Pode ser o legislador, ele vai criar uma lei para organizar melhor aquele princípio, ou pode ser o intérprete, o juiz, o desembargador, a turma, o tribunal, que vai agir, vai se esforçar para dizer como aquele princípio se encaixa naquele caso. Então, bora lá, gente. Aqui é um exemplo. Devido processo legal. Vocês estão dando TGP já ou só semestre que vem? Teoria geral do processo. Ainda não, professor. Não? Tá. Lá em teoria geral do processo, vocês vão estudar muito um princípio chamado devido processo legal. E é um princípio. Ele diz que o processo deve ser feito, deve ser movido de uma forma em conformidade com a lei legal, e aí deve ser um processo justo, segundo certos postulados de justiça. Ele tem que ser devido. Então, devido aqui é ser conforme a lei e respeitar aqui algum conteúdo daquilo que é justo entre as partes, tá? Esse é um princípio. Agora, se eu te perguntar assim, ok, beleza. O processo tem que ser conforme a lei, tem que ser justo. Mas eu te pergunto assim, tá, e o prazo para eu entrar com recurso? Para eu entrar com apelação? Quantos dias é? Qual é o prazo que eu tenho para entrar com uma apelação? O princípio me permite extrair uma conclusão em relação a isso? Se eu pegar só o princípio, eu consigo resolver essa pergunta? Não. Então, olha só. Para esse princípio ganhar concretização, para esse princípio
se aplicar àquela situação específica, eu preciso que haja ou uma lei explicando esse princípio, ou haja uma atuação do intérprete para resolver o caso. Ficaram claras essas diferenças? Sim ou não? Sim? Perfeito. Gente, então tá, nós temos casos fáceis e casos difíceis. Nós temos regras e princípios. Como consequência disso, nós vamos ter uma diferença importante em relação aos casos. Quando eu digo caso, eu digo uma demanda judicial, tá? Bem, e aí existe uma classificação que é importante para nós estudarmos interpretação das normas constitucionais, que é a divisão dos casos em casos fáceis e casos difíceis. Bora lá, eu vou dar um caso e vocês vão ver qual é o problema em cada caso. Caso fácil. João está sendo acusado de ter matado seu vizinho. Então, o juiz recebe o processo e o ponto do processo é esse. João está sendo acusado de matar o seu vizinho. Qual das duas perguntas o juiz vai ter mais dor de cabeça? Ignore que é júri, tá? Ignorem por enquanto que é júri. Abstrai isso. Pergunta 1. Matar alguém é um ato ilícito? Pergunta 2. João realmente matou o vizinho? Qual das duas perguntas vai ser a mais relevante para o processo? A segunda, professor, porque... Pode falar. Pode falar. A segunda, porque a pessoa vai ter que ter a questão da prova que ele matou. Isso, exatamente. A pergunta 1, ela gera alguma dúvida para a gente? Você nem ser formado direito. Você tem alguma dúvida em relação à resposta da pergunta 1? Não. Não. A pergunta 1 é uma pergunta fácil. Ela é fácil e resolvida. Então, a pergunta significativa para um caso difícil é 2. Então, bora para um caso difícil, bora entender qual é... Olha só. Essa primeira pergunta diz assim, essa aqui é a pergunta jurídica. É a pergunta sobre o direito. E a pergunta 2 é a pergunta fática. É a pergunta sobre os fatos. O que realmente aconteceu. Tá. Caso difícil. Maria, testemunha de Jeová, está internada e não quer receber transfusão de sangue. Aqui nós temos duas perguntas. Primeira pergunta. Existe o direito a essa recusa em caso de risco à vida? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Maria está realmente se recusando a fazer a transfusão? Considerando esse caso aqui, qual das duas perguntas vai ser a mais difícil para o juiz responder? 1 ou 2? A segunda também? A segunda? Mas a Maria vai estar se negando, dizendo, não, olha, eu quero receber transfusão de sangue. Se ela disser, eu quero receber, ainda vai existir processo? Não. Não. Então, por que foi para parar na justiça? Porque a Maria está dizendo, eu não quero receber. Ou seja, na pergunta 2, não há dúvida. Por que não há dúvida? Porque eles foram para a justiça, porque a Maria está dizendo, eu não quero receber mesmo. O hospital dizendo, olha, a Maria ela não quer receber transfusão de sangue. Aí o juiz chama a Maria. Maria, aí diz, é verdade, eu não quero mesmo. Ou seja, está resolvido. A pergunta 2 está resolvida. Por quê? Porque tanto as duas partes concordam e não há dúvida, não há controvérsia. Qual é o ponto? Qual é o ponto de controvérsia aqui? É que eu pensei que o primeiro tinha a questão da liberdade dela de escolha. Pois é, Direito só que dela. essa é a discussão. Essa aí é a discussão do processo. Se ela tem ou não essa liberdade. Ah, tá. Tá? Entendi Essa a errado. controvérsia. Porque o hospital vai dizer, olha, não, porque neste caso ela tem risco, ela coloca em risco a vida dela e tal.
Aí ela diz, não, mas não importa. Mesmo que eu coloque a minha vida em risco, eu preciso ter essa liberdade respeitada. É aqui que está o núcleo da dúvida. Vocês percebem? Vou dar mais um exemplo aqui de caso fácil e um exemplo de caso difícil. João foi acusado não é a palavra séria. O João foi demandado por uma moça dizendo, olha, o João é o pai do meu filho, tá bom? Uma moça lá disse, o João é o pai do meu filho, tá? Gente, olha só, tem duas situações aí. Qual é a primeira situação? Bora lá, tem uma pergunta jurídica e uma pergunta fática. A primeira pergunta é a jurídica. O pai tem a obrigação de reconhecer os seus filhos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. João é realmente pai da criança? Primeira pergunta, jurídica. O pai tem o dever de reconhecer o filho? Essa pergunta aqui, ela gera dúvida pra gente ou ela é uma pergunta mais ou menos pacífica? Não, é um caso fácil. É um caso fácil, porque essa pergunta ela é pacífica. Pacífica. Então, todo pai tem que reconhecer seus filhos. Qual é a dúvida? Se o João realmente é pai do menino. Como é que a gente resolve esse caso? Isso aqui também é fácil. Nem precisa estudar muito processo. Como é que a gente resolve esse caso? O que é que a gente usa para saber se o João é pai ou não é DNA, pai? professor. Exame de DNA. Perfeito. Tá bom? Então, esse é um caso fácil. Por que é um caso fácil? Porque o problema é nos fatos. É nos fatos. Tá. Um outro caso. Caso agora difícil. Uma certa religião, ela costuma matar animais lá nos rituais religiosos. Tá bom? Uma certa religião sacrifica os seus animais no ritual religioso. Aí uma certa ONG em defesa dos animais entrou na justiça para exigir que esse grupo religioso pare de fazer isso. Pare de fazer isso, tá bom? Então, uma ONG entrou na justiça denunciando lá o grupo religioso, tá? Duas perguntas. Primeira pergunta. Existe o direito a sacrificar animais em rituais religiosos? Primeira pergunta. Existe direito a isso? Segunda pergunta. Aquela religião, ela realmente sacrifica animais? Considerando esse processo, qual das duas perguntas vai gerar maior controvérsia? A primeira ou a segunda? A primeira, porque existe a liberdade de crença, né? Isso. Mas não de matar os animais. É aí que vai surgir essa dúvida. E aí, será que tem esse direito? Será que não tem esse direito? Tá entendendo? É aqui que começa a controvérsia. Por quê? Porque a religião vai dizer realmente o sacrifício. Ela não vai mentir. Ela vai mentir? Porque se ela mentir, o problema vai surgir para ela. Que aí o juiz vai dizer, ok, então você não vai fazer isso, né? Então vamos parar aqui. Só que ela quer dizer, não, eu quero sim continuar mantendo meus rituais religiosos. Então a controvérsia é no 1, se existe esse direito ou não. Bem, isso, gente, vai gerar então casos fáceis e casos difíceis. O que é um caso fácil? A controvérsia reside sobre a sua dimensão fática, ou seja, os fatos. O que realmente aconteceu. Ou seja, a discussão está centrada em si, certo fato ocorreu ou não e de que forma ocorreu. Matou ou não matou? É pai, não é pai? E por aí vai. O direito, ou seja, a dimensão jurídica do caso é relativamente pacífica. O nome disso, gente, é desacordo empírico ou fático. O que é um desacordo? Desacordo é uma controvérsia. O caso fácil é um caso marcado por desacordo empírico ou fático, ou seja, uma controvérsia sobre os fatos. E o caso difícil? O que caracteriza o caso difícil? O caso difícil, a sua controvérsia reside em sua dimensão jurídica. Ou seja, os fatos são relativamente pacíficos, mas há uma discussão sobre qual direito deve prevalecer
E qual a sua interpretação? Qual lado do direito prevalece? O direito prevalece para qual lado? E qual a sua interpretação? O Dworkin, ele cita o exemplo do snail darter. O que é o snail darter? É o seguinte, não sei se já contei esse caso para vocês, já contei? Eu contei para o pessoal de IED, mas eu vou contar de novo para quem não era de IED. O caso de snail darter é o caso sobre um peixinho. Acho que foi no Tennessee. Lá no Tennessee, foram fazer uma barragem e tal, começaram a construir e investiram bilhões de dólares na barragem. Gente, construiu a barragem, e aí descobriram que naquela área onde ia ser construída a barragem, vivia um peixinho chamado snail darter. E esse peixinho só vivia ali. Ele não vivia em nenhum outro canto do mundo, só naquele cantinho. E aí os grupos ambientalistas se juntaram e disseram, não, para a barragem, vai matar o peixinho. E aí a construtora disse, não vou parar, e foi parar onde? Lá no Ministério do Meio Ambiente, no equivalente ao Ministério do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Aí os ambientalistas pressionaram, e aí o Ministério inseriu o snail darter em uma lista de animais ameaçados de extinção. Qual a consequência disso? A consequência disso é que a construção tinha que parar, porque a lei que protege as espécies ameaçadas de extinção proíbe construções que ameacem ainda mais essa espécie. E aí o caso foi parar na justiça agora vai para a justiça. E o caso chegou na justiça da seguinte forma. Bem, chegou na Suprema Corte. Bem, a lei diz de forma muito clara, né, que caso haja uma espécie ameaçada de extinção, a construção não pode ocorrer. E aí os ministros concordaram que este fato era pacífico. Qual era a controvérsia? A controvérsia era o seguinte: nós já gastamos bilhões de dólares nesta construção. E isso gerará um impacto muito grande orçamentário, mas essa represa é muito importante para a população. Se ela não for construída, isso vai gerar também um dano para essa população. Gente, e aí, como diz um autor, o pobrezinho do snail darter ainda era feinho. Não era, tipo assim, olha só o snail darter aqui. Não tem nem como salvar o bichinho, olha só, olha o tamanho dele. Qual é a função do snail darter na natureza, né? Aí esse pessoal diz, olha, não serve nem para isca de peixe esse negócio. Não serve nem para isca, por que eu vou parar a construção lá de bilhões de dólares? Dworkin vai dizer, isso aqui esse é um claro caso difícil. Por que um claro caso difícil? Porque a discussão toda é, ok, eu sei que o snail darter está lá, eu sei que ele vai ser ameaçado pela construção da represa, mas existem outros valores em jogo. Então, eu tenho que tornar o Estado eficiente, ou já foi gasto muito dinheiro público, não haverá um prejuízo real ao ecossistema, e por aí vai. Bem, esse é um caso difícil, por quê? Porque a dúvida dele não está na parte dos fatos. Todo mundo concordava que o snail darter existia, que ele estava lá e só vivia naquela área. Qual era a dúvida? E aí, o direito vai proibir ou não a represa? Aqui era o núcleo. Aqui era a dúvida. Tudo bem até aqui, gente? Acompanharam o raciocínio? Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa agora?